Ele mesmo enxugará as suas lágrimas, então desabafe, deixa ele te abraçar. Todo mundo. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Se eu pudesse conversar com sua alma, eu diria, fique calma. Não é só você que se sente assim. Não é que você seja estranha, é que você é estrangeira. O seu lar não é aqui. Lá no céu um dia tudo se encaixa, e o que hoje te quebra não vai mais te preocupar. Você vale muito mais que o mundo inteiro, por toda a sua espera, Deus vai te recompensar. Todo mundo. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Que peçamos a presença de Jesus nesse momento e que Ele possa acalmar nossos corações. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Muito obrigado. Vamos ficar aí mesmo? Vambora. Vambora, mas quem quiser levantar, pode levantar, né? Gente, então vamos lá, viu? Bem e mal sofrer, que está no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então eu já coloquei aqui algumas figuras, né? Para representam caminhos que cada um de nós temos. Inicialmente eu esqueci de uma coisa aqui que está provavelmente de última hora, mas eu quero dedicar essa apresentação de hoje para Zen, meu Zen. Receba essa energia. Agora deixa eu recuperar. Foi muito forte a energia. Deus abençoe. Né? Então, do apóstolo Paulo, eu vou olhar para cá, porque meu pai está olhando para lá, mas eu não sei fazer igual meu pai, então eu vou olhar para cá. Né? O apóstolo Paulo ele diz: eis que deixo para trás as coisas que ficam e avanço com fé, coragem e determinação para aquelas que estão diante de mim. Apóstolo Paulo. Por que eu coloquei essa frase aí? Porque normalmente quando a gente vai conversar com algum atendido da casa, algum amigo, alguma coisa, a maioria da situação que a pessoa relata são coisas do passado. A maioria das dores das pessoas, né? Alguma confusão que teve com algum ente querido, alguma irmã, E mesmo lá dentro que a gente vê os atendimentos, que a gente está próximo aos mentores, que às vezes dão orientação às pessoas, na quase totalidade dos casos são coisas pequenas. Então, com aquela paciência que alguns mentores têm de estar perguntando: minha filha, o que está acontecendo, esse processo, por que está acontecendo isso? E quando a pessoa vai se dar conta realmente o que está causando um transtorno na vida das pessoas, quase sempre é algo muito pequeno. Então a gente percebe que não vale a pena a gente estar gastando tanta energia com coisas pequenas, né? Que às vezes você fica brigado com um irmão 10 anos, 15 anos, 20. E quando você vai ver, já passou uma vida inteira e ainda você tem algum problema que muitas das vezes acaba se levando para outras vidas, né?
Então, por que a gente tem tanta condição, tanta situação que a gente possa estar aproveitando a oportunidade de redenção, aproveitando a oportunidade de aprendizado, e a gente vai deixando sempre para frente, né? Então é bom que a gente reflita e que vamos procurar resolver esses pequenos problemas aí, que às vezes passam a vida inteira e a gente não tem disposição, né? Ninguém quer dar o braço a torcer para estar resolvendo essas coisas. Mas vamos pensar. Então, esse tipo de coisa nos traz o quê? Nos traz dor. E nos faz sofrer. Por que nos faz sofrer? Normalmente, aqui eu trouxe a questão da dor, né? E o que é a dor? A dor é uma sensação que se manifesta quando algo de errado ocorre em nosso organismo, por meio de estímulos enviados pelos nervos ao cérebro, e esse, por sua vez, envia os estímulos do córtex motor para que esse libere alguma reação. Então, traduzindo, né, essa questão da dor. Qualquer tipo de dor que a gente tenha, qualquer tipo de dor, ela normalmente vem sempre com um sinal. Então, qual é uma dor que eu lido muito na minha vida profissional, vamos dizer assim? A dor de dente. Então, quando a pessoa está sentindo uma dor no dente, um incômodo no dente, alguma coisa está dizendo, olha, está errado. Né? Está errado. Está chamando a atenção da pessoa, para a pessoa procurar um profissional da área odontológica para poder estar resolvendo o problema. Isso acontece em qualquer outra situação. Né? Eu tive uma crise de dor vesícula, tive que fazer uma cirurgia de vesícula, a remoção da vesícula. E por aí vai, qualquer tipo de dor, né? Então, a dor, ela vem, na verdade, uma amiga, é uma parceira do nosso organismo físico, dizendo que algo está errado e que precisa ser consertado, né? Então, vamos prestar atenção em nossas dores. Então, no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, diz: a dor é uma bênção que Deus envia aos nossos eleitos. Não vos aflijais, portanto, quando sofreis, mas pelo contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou com a dor neste mundo para a glória do céu. Aqui eu vou chamar uma atenção que a gente ouve muito nos centros espíritas, que o planeta Terra é um planeta de provas e expiações. Então todos nós estamos em provas, mas nem todos estão passando por uma expiação. Tá? Prova, todo mundo está fazendo prova, está sendo testado o tempo inteiro. A gente tem as nossas dificuldades em crescimento profissionais, crescimentos, tudo nos causa vamos dizer, esse incômodo que a gente, às vezes a gente fala que dói, mas para crescer, para evoluir, dói. Então, quando a gente chega no centro espírita, que a gente começa a estudar, que a gente começa a perceber toda essa situação, dói. Né? Dói. Por quê? Porque a gente tem que, muitas vezes, mesmo sabendo que a gente está certo, que a gente está correto, mas a gente tem que ceder. Alguém tem que ceder. Certo? Então, chegou o momento da humildade, a gente vai desenvolvendo essa situação e buscando crescimento espiritual. Se algum dos lados não abrir mão, não tem jeito. Então vai ficar a confusão para o resto da vida. Então, continuando no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 18, quando Cristo disse: bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence, não se referir de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra. Visto que sofrem todos que se encontram na terra, quer ocupem tronos, quer jazem sobre a palha. Então, por aí está resumido, bem resumido, que todos nós passaremos por alguma dificuldade em algum momento. Já passamos e vamos ter mais dificuldades. Às vezes a gente está numa fase tão boa da vida da gente que a gente fala assim: meu Deus do céu,
a gente dá uma sensação de estar experimentando uma parte do paraíso, né? Que a gente está passando ali numa situação com as coisas acontecendo de modo, está tudo certinho e tal. Aí de repente vem uma tempestade, né? Isso acontece com todo mundo, porque às vezes quem olha assim, quem está me vendo aí, olha assim e fala assim, rapaz, esse cara é um cara, pelo que fala aqui, é um cara felizão, né? Eu sou muito feliz, agradecido, só que eu também passo dificuldades. Todos passam, né? Então, não se iludam não, que todo mundo aqui passa por dificuldade. Só que aí é que está o X da situação. Às vezes a gente tem uma maior habilidade de passar por essas dificuldades. E a gente sabe que vai passar. Tudo passa, né? Mas tudo passa. Como que tudo passa? A gente tem que buscar a resolução para esses problemas. Não é sentar e esperar a coisa cair do céu, que não vai, não tem jeito. Mas poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus nos recusa consolações, desde que nos falta coragem. Eu tinha notado esse recuso aí, e eu, na verdade, assim, eu nunca gostei desse recusa. Mas depois a gente vai interpretando de uma maneira diferente, a gente vê que tem uma complementação, né? Deus nos recusa consolações, desde que nos falta coragem. A prece é um apoio para a alma, contudo não basta. É preciso que tenha uma base, uma fé viva na bondade de Deus. Ela já muitas vezes nos diz que não coloca fardos pesados em ombros fracos. Então, todo mundo, a gente tem que ter essa certeza que todos nós, se estamos passando pelos problemas que estamos passando, é porque a gente aguenta. Tenha certeza disso. Porque Deus não vai abandonar nenhum de nós. Nenhum de nós. Então vamos mentalizar isso, porque não seria um Deus justo e perfeito, né? Se desse muito peso para uns e pesos menores para outros. Isso seria uma coisa justa. E Deus justo e perfeito não faria isso de forma alguma. O fardo é proporcionado às forças, como a recompensa será a resignação e a coragem. Mais opulenta será a recompensa do que penosa a aflição. Cumpre, porém, merecê-la. E é para isso que a vida se apresenta cheia de tribulações. Todos vão passar por dificuldade. Outros saem da dificuldade com mais facilidade. Outros persistem em ficar na dificuldade, às vezes por vitimismo, ou que gosta, né? Muita gente gosta assim, dá aquela sensação de coitado, aquela situação toda, chama a atenção, né? Muita gente gosta disso também. E às vezes, muitas vezes também por ignorância, né? Às vezes ignorância pelo fato do desconhecimento de uma só. Bem-aventurados os aflitos pode então traduzir-se assim: bem-aventurados que têm ocasião de provar sua fé. Por que eu coloquei entre aspas? Porque muita gente, quando trata em relação a desencarne de pessoas, muita gente vai falar, chega para mim e fala assim: ô Alessandro, a mãe estava passando por uma situação tão assim, mas está descansando, agora vai descansar. E aí é que está o trem, viu? Se está pensando que vai descansar, quando chega do outro lado, hoje eu assisti um videozinho da mulher falando, avisando, ó gente, vou avisar para todo mundo aqui, se depois que eu morrer, alguém mandar alguma mensagem falando que a psicografia minha é mentira que eu vivo, eu não quero ver ninguém, imagina depois de morto, quero nem saber de olhar para a cara, de saber de notícia de ninguém. Então é mentira que eu não vou mandar mensagem para ninguém, eu quero descansar. Vai mesmo. Prepare que você vai descansar muito, né? Ainda mais com raiva. Vai descansar. Vamos embora.
E Paulo é coitada. Eu falo assim, gente, mas a mulher sofre. Né? Sofre mesmo. Normal. Faz parte. Repouso relativo não significa que iremos ficar de braços cruzados. Teremos aquela sensação de dever cumprido. Então, gente, a gente sabe que apenas, às vezes, apenas uma existência não vai deixar a gente numa situação assim tão confortável. Mas a gente sabe que se houver um desempenho de cada um de nós para buscar resolver esses problemas, quando a gente chegar no mundo espiritual, porque assim, aqui é fácil falar, mas assim, a gente não tem aquela, vamos dizer, eu tenho aquela certeza que eu vou chegar e minha vida vai continuar. Como é que eu vou garantir isso, né? Apesar das comunicações que a gente tem, dos espíritos sempre falam as coisas para a gente, mas eu já vivi essas coisas, mas graças a Deus tenho o véu do esquecimento, porque a gente não suportaria conhecer, saber o que a gente já fez no passado. Então, que bom que a gente dá aquele branco mesmo, coisa de Deus mesmo, para a gente não poder estar preocupando, botando tanta coisa na cabeça, né? E às vezes seria um maior tormento a gente descobrir o que nós já fizemos em outras existências. Então é melhor que não saibamos dele. Então, com isso tudo, teremos uma consciência tranquila e ao desencarnar a gente não vai passar tanta dificuldade. E só para lembrar uma coisa, nos relatos dos livros espíritas, dizem que a quantidade de espíritas no mundo espiritual que passa a dificuldade é enorme. É enorme, porque alguns desses espíritas, por já terem prestado serviços às comunidades, aos centros espíritas, enfim, por já terem conhecimentos espíritas, acham que a gente vai chegar no outro lado e vai ter um bocado de regalias. E aí, falar igual meu pai, a porca corta o rabo. Cadê meu pai, gente? Sumiu lá, não está lá pegando. Então, por aí, viu? Vamos prestar atenção. Vamos estudar, mas a gente tem que saber e preparar o que nos espera lá do outro lado. E eu botei aqui a senhorinha com câncer, porque assim é sempre bom a gente estar contando algumas histórias que a gente vive no dia a dia da gente. Essa história da senhorinha, eu trabalhei alguns anos de PSF, posto de saúde, né? Da família. E na época a gente tinha visitas domiciliares. E nessas visitas nós passávamos sempre na casa do povo. A gente ia nas residências e tal. E essa senhorinha, por exemplo, ela já estava numa situação terminal de câncer. Né? E toda vez que essa senhorinha, antes de eu saber que ela estava com câncer, quando eu chegava próximo dela, que ia conversar com ela, como é que está a senhora? Estou ótima, meu filho. Aí eu falei assim, eu falei assim, meu Deus do céu, será que ela tem noção da coisa? Mas tinha noção. Mas ela já tinha levado uma vida, sempre levou uma vida, gente de zona rural, aquela vida sofrida e tal. Só que é igual eu comento sempre com meu pai. Meu pai, por ser de zona rural também, sempre passou por muitas dificuldades. Só que essas dificuldades que ele tinha de estudar, de vir para Vapomar, depois vai para fazer nível superior, estudar direito. Então, assim, ele sempre passou por dificuldades, mas essas dificuldades nunca atrapalhou no crescimento dele, na busca pelo crescimento. Então, isso é interessante que, às vezes, você vê uma pessoa, você está passando por às vezes, uma situação tão
texto, que às vezes você fica dias de cama e não tem essa dificuldade toda, né? Então, isso é importante. Então, essa senhorinha, a gente acompanhava ela e ela veio se encarnar. Mas assim, quando a gente foi visitar lá a casa e tudo, eu que já tinha conhecimento dos espíritos e esse processo todo, eu percebi que ela estava numa situação maravilhosa. Mas tem mais. O que eu acho mais interessante, né? Porque às vezes a gente fala assim, que a salvação de cada um é pelo centro espírita, né? E não é. Ela não tinha conhecimento em relação à vida futura, não tinha conhecimento mas era uma pessoa que nunca fez mal a ninguém, nunca teve nada. Então, assim, não tem porquê uma criatura dessa, já desenvolvida do jeito que era, passar por dificuldades no mundo espiritual. Então, com certeza, não tem nem dúvida disso, que ela deve estar, com certeza, está muito bem. Isso nos dá força, né, a continuar o conhecimento. Como se pode distinguir o bem do mal? O bem é tudo que está de acordo com a lei de Deus, e o mal é tudo do que dela se afasta. Assim, fazer o bem é se conformar com as leis de Deus, fazer o mal é infringir a essa lei. Todo mundo sabe, hoje qualquer criancinha que você pega e tem essa noção de bem e de mal, sabe definir bem isso aí. Não tem nem dificuldade. O homem tem meios para distinguir por si mesmo o bem e o mal? Sim, quando ele crê em Deus e quando quer saber, Deus lhe deu a inteligência para discernir um e outro. Isso tudo está onde na gente? Na nossa consciência, viu? Uma bagagem que, por mais que a gente tenha esse véu do esquecimento, mas muita coisa fica registrada. Então não tem jeito da gente estar esquecendo tudo também. Fica tudo registrado, né? É como se fosse um arquivo que está lá no mundo espiritual, que depois a gente toma conhecimento desse arquivo, do que a gente fez, o que a gente não fez lá no mundo espiritual. Então, aqui, para facilitar o aprendizado da gente, eu trouxe 7 práticas para manter a motivação, aumentar o otimismo, potencializar a produtividade pessoal e profissional em tempos difíceis. A gente fala tanto de tempos difíceis, então aqui eu trouxe algumas coisinhas para aliviar a gente em relação a isso aí. Primeiro, eu acho que ficou pequeno o pessoal do fundo, mas eu vou falando. Viva um dia de cada vez. Ansiedade é excesso de futuro. Então, cultive o presente e se esforce para encontrar o que você pode fazer de melhor hoje. Tenha paixão pelo agora e aproveite o tempo para caprichar numa alimentação saudável. Eu ia falar com o pessoal para fazer isso aí, mas vai ficar chato aí. Tirar o açúcar, com certeza. Tirar refrigerante, boa ideia. Assistir um bom filme ou ler aquele livro esquecido na gaveta. Revisite os seus porões e a partir daí construa uma transformação diária impactante. Revisite os seus porões. Nós somos duais, então a gente tem o lado bom e o lado ruim. E aí a gente deve revisitar isso aí, para a gente ir eliminando o que a gente tem de ruim. Em nossa casa, a gente observar como está a saúde da nossa casa, em relação a quê? A planta morta, a lixaiada que a gente deixa no meio da casa. Ficou aqui para mim não. E por aí vai, né? Por aí vai. Que aí eu pego logo aqui, ela está fazendo o meu, né? Mas isso é para mim também, é para mim também. É certo que não podemos modificar o passado, mas podemos escrever um futuro brilhante em nossas vidas. Francisco Cândido Xavier. Vamos aproveitar. 2. Enfatize o positivo. Adote o ato de enfatizar as coisas boas. Afinal, o que você foca normalmente expande.
Comece a prestar atenção e procurar algo positivo em toda situação. Estabeleça, por exemplo, a notícia boa do dia. Ao começar uma reunião de trabalho ou antes de dormir, combine com a pessoa ao seu lado, de cada um contar a ocorrência mais positiva do dia. Então não vamos ficar alimentando o nosso corpo, nosso espírito de coisas ruins que a gente sabe que só nos fazem mal. Notícias, né? Evitar esse tipo de notícia. E é o que mais tem, mas isso aí é como se fosse uma sintonia com rádio. Um rádio, quando você vai ligar o rádio, você vai sintonizar na frequência que você quer ouvir. Não quer ouvir? Muda. Fácil, troca o canal. Quem procura acha que esse simples hábito de ficar procurando um aspecto positivo cotidianamente servirá de treinamento para construir uma visão mais otimista no dia a dia. Saia de casa pensando em ser a melhor pessoa do mundo neste dia. Isso aqui foi um exercício com o professor. Até falando, não tem problema nenhum, foi o Alfredo que orientava isso para a gente. Mesmo que a gente esteja sendo, vamos dizer, falso, né, vamos dizer assim, falso, mas se a gente fizer isso e começar a fazer dias e dias, as coisas vão melhorando e de repente você está numa situação bem agradável, porque o bom faz bem. Exerça a gratidão. Vários estudos mostram que as pessoas gratas são mais felizes, mais criativas e menos propensas à solidão e à ansiedade. Lembre-se que a felicidade está na simplicidade, portanto agradeça pelo ar que respira, pelo alimento, pela saúde, pelo trabalho, pela família e pelo dom da vida. Além de agradecer, habitue-se a elogiar ao menos 3 pessoas por dia. Isso eu digo porque a gente que trabalha com pessoas, a gente acaba empregando pessoas, né? Então, às vezes, você está ali com a secretária do seu lado, no celular e tal, você não dá um elogio para a criatura. E depois ainda fica falando mal da bichinha, né? Porque a bichinha está desanimada. Então, é importante que a gente lembre disso. E que cada um de nós, que a gente precisa, a gente precisa de um incentivo. Isso faz muito bem para a gente. Necessidades básicas. Fala assim, a questão de respirar, de ir ao banheiro tantas vezes por dia, de fazer isso. São coisas tão simples que a gente passa batido. Eu fiz uma cirurgia tem um mês e pouco, me recuperei muito bem, graças a Deus. E essa cirurgia eu tive, na minha recuperação por conta da anestesia, eu tive um pouco de necessidade, de dificuldade, né, de urinar, de ir ao banheiro. Quase foi desespero, meu Deus do céu, que coisa ruim. Imagina isso, né, sempre. Deus é mais. Respirador do Senhor. Isso aqui é outro caso bem rápido também. O Senhor, nessa questão do Covid aí, ele foi internado, ficou alguns dias internado e teve que ser entubado, aquele processo todo. Quando ele saiu da situação, saiu bem, graças a Deus, e aí ele foi acertar a conta para o hospital. Quando deram a conta para ele começou a chorar, ficou arrasado. Aí o médico o pessoal do hospital achou que, tipo assim, que ele não teria condição de acertar com a conta. Mas não foi isso. O desespero dele foi ele refletir e ver que ele respirou durante 80 anos da vida dele sem a mínima necessidade de estar usando um respirador. E como que no final assim, né? Lá para frente, não falo final não, eu vai ter 80 anos já, eu tenho muita dúvida, né? Mas como que você chega numa situação que você precisa ser hospitalizado e aí você tem que pagar por aquilo, e sendo que está aí abertamente para todos e a gente não dá o devido valor. Quarto, pratique atividades físicas. Hein, Maestro? Fazer exercício gera inúmeros benefícios para o corpo e a mente.
pois durante os exercícios são liberados vários hormônios na corrente sanguínea que geram bem-estar, com a endorfina que atua como analgésico natural, aliviador, controla a ansiedade e reduz o estresse. Gente, é importante demais. E quando vocês, eu estou mais de um mês que eu não posso ainda, vou retomar, nem mais para ficar doido, atrapalhar. E a serotonina, que regula o apetite, o humor, o desejo sexual e o sono. Antecipe suas alegrias. Deixa eu só tomar. Antecipe suas alegrias. O que se escolhe pensar determina como se escolhe viver. Por isso, equilibre suas reflexões e cada vez que começar a pensar em algo negativo, doutrine-se a voltar o pensamento para algo que lhe traga boas lembranças. Isso é normal, a gente está durante o dia e vê aqueles pensamentos estranhos em nossa cabeça. Só que a gente sabe o que é nosso e o que não é nosso. Então você identificou, procure alguma coisa que você, para esquecer aquilo ali. Não é um exercício tão fácil, na verdade, mas é necessário. Mentalize momentos felizes que já viveram e o que irá vivenciar e inunde sua cabeça com essas alegrias. Como exemplo, eu botei, minha mãe desencarnou, o que pensar sobre, né? Então, minha mãe fez 4 anos que desencarnou, fez agora em setembro. Então, você imagina o tanto de falta da presença física dela, se eu ficasse colocando em minha cabeça o tempo inteiro em relação ao desencarno dela. Eu ia, na verdade, estar atrapalhando o desenvolvimento dela no mundo espiritual. Então, o que a gente resolve com o Espiritismo, que ajuda demais? A gente sabe que ela está do outro lado, que ela está aqui, está sempre trabalhando aqui com a gente e, com certeza, ajudando muita gente ali no plano espiritual. E se ajudando também a se preparando, na verdade, para um possível breve retorno, né? Quem sabe? Então é isso aí. 6. Separe a situação de vida versus vida. Por mais difícil que uma situação possa parecer, é motivador saber que isso provavelmente seja apenas uma fase, um pedaço do caminho, não é o percurso todo. Então, como a gente já disse, tudo passa. Claro, passa mais rápido ou menos rápido, ou menos, né? Isso aí vai depender de cada um. Essa sensação nos torna mais resilientes para aguentar firme os períodos de dificuldade, turbulências. 7. Celebre as vitórias. Sábio é aquele que não espera perder para só depois dar o devido valor. Então, valorize e celebre cada conquista. Spencer Johnson já escreveu: é feliz quem valoriza o que tem. É infeliz quem valoriza o que falta. Então é por isso que eu agradeço todos os dias pela família que eu tenho, pelo Paulinho, né, Paulinho? Mulher guerreira aí, viu? Só está comigo, né? Sim, é permitido almejar melhoras. O eu também, meu. Pensa que eu não sei. Sim, é permitido almejar melhoras em vários aspectos da vida. No entanto, a base da felicidade consiste em apreciar o que já foi conquistado. Gente, a gente tem possibilidade de ter o que a gente quer. Agora, a gente não pode esquecer o que a gente tem e aproveitar o que a gente tem. Meu pai chegou ali, está de olho. Cobre muito de si mesmo e da sua equipe, mas não esqueça de comemorar consigo mesmo e reconhecer quem colaborou. Afinal, uma das coisas que o ser humano mais deseja na vida é ser elogiado, percebido e festejado. Nós não vivemos sozinhos, nós vivemos em equipe. Nós pertencemos a uma única família. Porque no grau evolutivo que a gente está, a gente ainda não cabe esse entendimento em nossa cabeça. A gente ainda não consegue entender. Mas vai chegar uma hora que a gente vai saber que nós todos somos irmãos em Cristo, pertencemos a uma única família.
perceber que a caminhada rumo ao otimismo é possível e que pode ser prazerosa, e que é prazerosa. E lembre-se ainda de tomar diariamente uma dose de vitamina O, de otimismo. Essa vitamina é boa, né? Está muito bem. Então eu vou fazer isso aqui, mas já está bom já. Depois a gente conversa mais. Que a paz e a harmonia reine em nossos corações, hoje e sempre. Deus abençoe nossas vidas. Muito obrigado. Gente, muito obrigado mesmo pela atenção de todos. E mais uma vez, uma apresentação do grupo afinadíssimo, dirigido por Renata e Júlia. Grupo de jovens. Uma coisa linda, bonita demais, né? É doido. Jesus, né? E aqui está a lei também. Renata pode pagar a luz, né? Vamos agradecer a oportunidade bendita do sofrer, do bem sofrer em nossas vidas. Eu encontrei tuas páginas e sequei, minhas lágrimas percebi, que a toda semente é o parto da vida. Como alguém que já quer seguir os passos do Mestre com fé e razão conscientes, como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam no espaço infinito. Eu encontrei tuas páginas e sequei, minhas lágrimas percebi, que a toda semente é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui pra entender a dor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior, que seja assim. Nesse vai e vem, sei que voltarei pra acalmar a dor e ser feliz. Que sejamos todos felizes em meio às nossas dores, aos nossos sofrimentos benditos, e que tenhamos todos uma boa semana. Que o Mestre Jesus acompanhe a cada um de nós e tenhamos um bom retorno aos nossos lares. Uma boa noite, e agora seguiremos para a segunda parte dos trabalhos da noite. Muito obrigado. O Lu pediu para avisar que a rifa vai ser. Cadê o Lu? Vai ser em outubro. A rifa vai ser aberta. É isso mesmo? Outubro, né? Definir a data. Vai definir a data. A data vai ser definida ainda. Obrigado.